Saudação, amiga, você inscrito no canal. E quem fala é o professor Rodrigo Chaves, deixando o meu abraço e também a minha cordial saudação a todos vocês. O tema que eu queria comentar rapidamente, né? Porque de vez em quando nós vamos fazer alguns vídeos colocando algumas questões sobre alguns temas de contabilidade, ora também alguns slides ou alguma aula. Nós vamos estar postando algumas partes também para vocês. Só que eu queria fazer um comentário muito breve sobre até uma questão que foi colocada pelo Dr. Waldson Maia, que é um grande auditor da Receita do Rio de Janeiro, sobre a questão da parte social do neopatrimonialismo em relação à doutrina social da Santa Igreja. A doutrina social da Santa Igreja ela tem como marco especialmente as encíclicas de Leão XIII, tá certo? Leão XIII, quando houve o advento das ideias liberais com as ideias marxistas, ele refuta ambas as ideias, dizendo que o liberalismo no sentido de libertarianismo, ou seja, uma libertinagem do mercado sem uma questão da dignidade humana, seria rejeitado, e ataca especialmente o marxismo, dizendo que também nós não poderíamos destruir a propriedade privada, muito menos temos uma função social de fundo ateu. Então não era uma coisa nem outra. O que a democracia cristã seria? Ela seria uma forma que você utilizaria a economia normal, ou seja, o capitalismo normal, porém com elementos que fossem de benesse social. Muito parecido com uma empresa que trabalha 100% com a governança corporativa ou com a parte social, a parte sociológica em dia, ou seja, ela tem repartição de PL, ela tem repartição de lucro, ela tem plano de saúde, ela consegue fazer projetos sociais com seus funcionários, ela fiscaliza também as políticas públicas, ela consegue pagar o imposto, ela não faz sonegação. Então, esse tipo de empresa que é sustentável e ao mesmo tempo sustenível, né? Ou melhor, uma empresa que é ambientalmente e socialmente correta, ela trabalha praticamente com o eixo da democracia cristã. Lembremos-nos que a doutrina social da igreja, ela fala que o ser humano deve trabalhar, mas deve ter a sua dignidade. Ou seja, não é simplesmente o salário mínimo, mas é todos os elementos fundamentais para que ele possa exercer a sua função. Não somente também o pagamento dos transportes, a questão do plano de saúde, mas igualmente um plano interno de previdência e de carreira dentro da empresa, respeitando o funcionário como colaborador e ao mesmo tempo permitir com que o seu trabalho ofereça produtividade ao capital. Essa seria a visão da democracia cristã no sentido econômico, tá certo? Então a questão colocada sobre o neopatrimonialismo e a democracia cristã. Vamos pegar um argumento de uma conferência que o Dr. Lopes de Sá deu em Manhuaçu, se me parece, em 93. Ele criou, na época, um conceito que foi editado na Revista dos Tribunais, ele como um grande perito, e grandes editoriais estavam participando do conselho, como o Dr. Ives Gandra. Então, o Dr. Lopes de Sá cria já em 93 um conceito da sociologia patrimonial, da sociopatrimoniologia, tá certo? Que é a utilização do patrimônio para os fins sociais, mas sem destruir o patrimônio, sem cancelar a propriedade privada. Esse conceito que ele trabalhou em 93, ele depois foi aperfeiçoando em alguns artigos da Revista Mineira, e nessa conferência ele dizia que na sua doutrina neopatrimonial ele gostaria de ter criado uma ideia doutrinal, uma teoria que pudesse conceber a riqueza para o fim da necessidade humana,
mas ao mesmo tempo que ela não pertence à função sua lucrativa. Ou seja, que ela não fosse espúria como no socialismo, muito menos fosse selvagem como no capitalismo sem rédea nenhuma. Ou seja, ela estaria no meio. Como essa visão foi colocada, e é claro que nós vamos ter que fazer outros vídeos para esmiuçar melhor essa questão, o professor Lobsang, então, ele coloca, mesmo sem ter necessariamente um conteúdo cristológico ou teológico, mas ele coloca pontos da democracia cristã dentro da sua doutrina, tá certo? Apesar que as citações eram diferentes, e como o professor Lobsang tinha uma visão ecumênica da religião, ele sabia que a benesse ideal do homem, ou mesmo o sentido de utilização do lucro para o fim social, seria realmente o futuro ou bem da humanidade. Sua posição era muito parecida com a visão de resolução do problema social colocada pelo Dr. Mário Ferreira dos Santos. Dr. Mário Ferreira, quando escreve 3 volumes sobre o problema social, ele fala que o fim da humanidade, na questão de evolução, seria por meio do cooperativismo, o qual você utiliza o capital em favor da sociedade interna e da sociedade externa, que é a comunidade em qual nós estamos inseridos. Então, esse é o primeiro vídeo sobre a explicação que é afirmativa, que a resposta já fica como se fosse afirmativa, sobre o panorama de igualdade ou pontos de equalização entre a doutrina social da igreja e a doutrina neopatrimonial. Cumpre ainda fazermos mais 2 observações sobre esses 2 pontos fundamentais. Grande abraço para vocês aí, toda a paz e todo bem, e até a próxima, se Deus quiser.